Nova Manhã. Entrevista do dia. Quem está aqui no estúdio com a gente é o advogado tributarista Danilo Zaninello, que está virando até sócio. Mas o assunto sempre é bom, né? Porque quem não quer pagar menos imposto? E em se tratando de menos imposto para produtor rural, haja vista que a região aqui é uma região basicamente agropecuária, ele vai falar sobre um assunto bem relevante, que é ações que serão julgadas nesse sentido nos próximos dias pelo Superior Tribunal Eleitoral, temas relevantes para, Superior Tribunal Federal, STF, temas relevantes para os produtores rurais. Então eles podem ter boas notícias nos próximos dias, doutor Danilo? Exatamente, são algumas questões ainda bastante tempo aguardadas, né? Algumas delas até foram pautadas no ano passado, mas foram retiradas de pauta por um pedido de vista do Dias Toffoli, e agora está previsto para no dia 5 de maio voltarem a ser julgados esses temas. E quais são esses temas? Bom, temos 3 temas, 2 envolvendo o Fundo Rural e 1 envolvendo a questão do Senar, né? O primeiro, que envolve o Fundo Rural, é uma discussão sobre a inconstitucionalidade de incidência do Fundo Rural sobre o valor do faturamento bruto, principalmente de agroindústrias, e também há uma ação de inconstitucionalidade contra o Fundo Rural na questão da adquirência, quando compra de pessoa física, né? Quando o agronegócio compra de pessoa física e é feita ali uma subrrogação dessa obrigação. E o terceiro tema, que é com relação ao Senar, também é uma questão sobre a discussão sobre a legalidade de incidência sobre receita bruta. É engraçado, né? Porque assim, sobre receita bruta, mas aí você tira tudo que você paga hoje para o governo, líquido dá uma diferença muito grande e você tem que pagar sobre a bruta. As principais discussões, na verdade, principalmente com relação ao Senar, né, é que ele foi instituído para ser equiparado às obrigações de terceiros, que é o sistema S que nós falamos há alguns dias. E os terceiros, eles são incididos com base na folha de pagamento. Então, se ele foi instituído e na própria legislação prevê que ele deve ser incorporado como são os terceiros, então a base correta seria a folha de pagamentos e não a receita bruta. Essa é uma diferença substancial. É claro que dentro do agronegócio algumas pessoas preferem a receita bruta, né, e não a folha de pagamento, mas, enfim, de forma geral, prefere-se que seja sobre a folha. Inclusive, em 2018, salvo engano, eu estive no CIRAM, fazendo uma palestra junto com meu amigo João Táparo, falando sobre a possibilidade dessa nova modalidade de tributação, que é sobre a folha de pagamento de algumas verbas, inclusive o Fundo Rural. E aí, quando essas ações elas forem julgadas, automaticamente toda a legislação é alterada ou o produtor rural precisa entrar na justiça solicitando devolução ou mesmo qualquer tipo de alteração? Temos 2 cenários diferentes, tá? A ação que discute a questão de adquirência, esta é uma ação direta de inconstitucionalidade. Nesse caso, a partir do momento que ela for julgada, a decisão vai valer para todos os produtores, independente de ter ou não a ação. Com relação aos outros 2 temas, são ações de repercussão geral. Eles vão ter validade para os demais, porém, em alguns casos vai ser necessário ter a ação. É importante a gente colocar a situação seguinte também. Até por ter sido prorrogado isso, gera aquela questão de inflamação sobre os efeitos econômicos, né? O Supremo ele acaba aguardando, pegando vista, prorrogando as decisões e vai gerando cada vez mais repercussão financeira para o fisco. A expectativa de essas 3 teses em 5 anos gere um prejuízo ou uma queda de receita de aproximadamente 4,7 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Então, é muito provável que haja uma modulação de efeito, né, para que essa decisão passe a valer dali em diante. Então, impediria
que os contribuintes recuperassem os últimos 5 anos. Até por isso é interessante entrar com a ação antes do 5 de maio, quem ainda não tem, ou através da entidade de classe, também é possível ações coletivas sobre esses temas, porque se for modulado o efeito a partir da abertura da decisão, ainda pode ser que eles consigam os últimos 5 anos. Como aconteceu na exclusão do ICMS do PIS e COFINS. Quem tinha ação antes de 2017 pôde recuperar. Quem teve posterior não conseguiu. Danilo, você já vem falando aqui há um certo tempo, e é um tema que nos interessa, a redução de carga tributária para várias categorias profissionais, e especificamente em relação a produtores, eu me lembro com esta que você está falando hoje, com esta tese, pelo menos 3. Você já falou ou já vi você escrevendo sobre devolução, possibilidade de devolução de CCR cobrado lá no Plano Collor por parte do Banco do Brasil, cédula de crédito rural. Você já falou, como disse aqui agora, PIS e COFINS. E agora desta mais nova tese. Ou seja, existem diversas possibilidades, no caso específico do produtor rural, de ele pleitear redução de carga tributária e até mesmo devolução de dinheiro pago indevidamente. O negócio é, não deixe produtor rural de procurar o seu direito. É isso. Perfeitamente. Principalmente o que envolve as agroindústrias, porque é uma grande discussão, né? Foi falado sobre a questão do Fundo Rural, sobre o que é a agroindústria. Porque quem deve o Fundo Rural são aquelas empresas que produzem e comercializam a sua produção. Muitas vezes a agroindústria, aliás, quase sempre, eles geram a transformação. Então, há diversos casos em que é possível nem ser necessário o recolhimento do Fundo Rural. Nem ser necessário. Perfeitamente. Tá bom. E tem muito advogado especializado em agronegócio e isso deve ser feito sempre de forma coletiva? Como é que funciona na prática? Alguns casos é possível ser feito de forma coletiva, todos os casos são possíveis fazer de forma individual e é importante trazer algumas situações. Nem sempre o que é especializado em agronegócio é especializado em agronegócio tributário, são situações diferentes. Entendi. E demanda coletiva? Você pode ser especializado em agronegócio, mas é sempre em demanda coletiva ou é mais em demandas individuais? Bom, a demanda coletiva ela tem algumas peculiaridades, então muitas vezes é importante o advogado ter experiência com entidades de classe, né, principalmente, porque ela tem uma repercussão muito mais forte, ela tem uma questão política muito mais forte, então é bastante importante que o advogado ele tenha conhecimento já nesse segmento. Então fica aí a dica para, principalmente, os sindicatos rurais, podemos dizer assim, da região aqui, porque aqui nós temos vários, salvo engano, existe sindicato rural em Andradina, em Lavínia, Guaraçaí, Valparaíso, Araçatuba, Birigui, e aí vai para frente, né? Penápolis, fora para os lados, General Salgado, Auriflama, ou seja, sindicatos rurais, produtores rurais de forma geral, não deixe de buscar o seu direito, principalmente quando trata-se de redução de carga tributária e ter dinheiro de volta. Quem não quer, não é, Lilian Flores? Com certeza. É isso. Doutor Danilo, muito obrigado por mais esta participação. Bom trabalho, bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia. Obrigado. Bom dia.